Gente, a câmera não liga. Não tá ligando? Não. Olha, que eu acho que você tá com vergonha. Não, não tô não. Peraí, eu vou ver. Espera mais uns minutinhos pro pessoal ir chegando. Tá bom. Preciso gravar aqui, tá? Tô gravando, tá bom? Então, a gente, vocês já têm quer dizer, as notas de AC1 já precisam ser lançadas, tá? E no caso da minha disciplina, que é a disciplina de bases fisiológicas, vai ser baseado nas atividades que vocês estão me encaminhando, tá? Então, participação dos fóruns, as tarefas que eu mando para vocês, tá? Então, isso vai contabilizar para a nota da C1. E aí vai ser da mesma forma a C2, tá? Então, sugiro que todos participem para que não percam essas notas. Uhum, tá bom. Tá? Então, assim, quem ainda não entregou, ou se o fórum já fechou, porque assim, eu ainda não entendi direito o fechamento do fórum, né? Às vezes eu coloco uma data e aí o aluno vai colocar lá a resposta e o fórum já fechou, né? Então, Uhum. quem não conseguiu encaminhar ainda uma resposta dos fóruns anteriores, vocês podem me mandar até amanhã. Hoje é quarta, amanhã até dia Aham. Amanhã é dia dia 16. 16, até o dia 16, tá? Rapidinho. Tá Porque aí bom, dia 17 eu já tenho que fazer a inserção no sistema, tá bom. tá? Então dá tempo de fazer aí. Corrido, mas dá. É. E essa professora vai ser pra quando? Então, assim que vocês puderem colocar, me mandando, já vão me mandando, tá? O que vai Tá acontecer é bom. que para essa AC1 eu preciso colocar uma nota. Então, vai a nota Uhum. conforme o que vocês conseguiram me entregar. Depois eu retifico isso, né? Quando o sistema abrir de novo, aí eu consigo fazer a alteração das notas, né? Se vocês me encaminharem depois, tá? Então, dá Ai, para ajeitar as coisas. tá bom. Eu mandei mensagem já. Alguém respondeu? Ainda não. Tá todo mundo dormindo. É. Bom, Mayara, você Eu fico... assistiu a aula de ontem ou você não conseguiu assistir? Só para eu ter uma ideia, Que a tá? Não senhora, tô cobrando, não. que a senhora postou ontem? É, Consegui sim. tá. Acabei de terminar, de começar. Tá, então se você tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo que foi dado, ou mesmo das aulas anteriores, você me fala, tá bom? Eu vou Tá bom. começar a apresentação, tá? Você pode me Tá. interromper, tá? Você tá conseguindo ver a tela? O que que tá aparecendo para você aí? Tá. Apareceu, pronto. Apareceu? Tá. Sim. Eu acho que agora foi, né? Oi, tá aparecendo aqui. Bom, então essa aula de hoje é sobre a continuação, né, da fisiologia cardiovascular, né? Então é um sistema bastante complexo. E aí na aula passada eu falei do funcionamento e da estruturação fisiológica do coração, né? Eu falei que o Sim. coração tem um sistema de inervação que a gente chama de intrínseco, porque ela está localizado dentro do coração, ela não é é um conjunto de estruturas que se diferenciou das demais células, né? Então, essa inervação intrínseca eu vou chamar de células marca-passo, tá? Porque ela é capaz de gerar sinais elétricos no coração. Tá? Ela não precisa do comando do sistema nervoso central para gerar o batimento cardíaco.
Bom, então, só recordando aqui que a gente tem esse gráfico, cada gráfico representa um ponto desta inervação, né, da inervação intrínseca, então cada gráfico, cada cor, né, que representa um ponto e está relacionado com o gráfico, tá? E recordando que como o nó sinoatrial começa aqui da parte superior do coração, na região atrial, e depois ela vai se propagando, aliás, que ele vai, essa estrutura de inervação intrínseca, ela tem esse direcionamento, o impulso elétrico também acompanha esse direcionamento, tá? Então, sempre a contração cardíaca sempre será inicialmente a partir dos átrios e depois o ventrículo. Então, essa alternância de contração cardíaca ela é importante para o impulsionamento do sangue, né? Porque cada câmara cardíaca, ela joga o sangue para um local específico, tá? Aí, então, aqui, essa primeira linha, aqui mostrando o potencial de ação, né? Então, a fase de despolarização, repolarização, hidropolarização e repouso novamente. Esse primeiro parece muito com o sinal elétrico do neurônio, né? Porque, na verdade, essas células têm um comportamento neuronal mesmo, de geração de sinais elétricos. Só que à medida que ele vai se propagando pelo coração, esse impulso elétrico, esse potencial de ação, né? Quando chega aqui na contração ventricular, ele fica um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque aqui existe uma fase que é chamada de fase de platô, que dependeu da entrada de cálcio, né? Que tem uma carga elétrica positiva, 2, né? Cada íon cálcio tem um sinalzinho de 2+, né? Então, ele vai sustentar uma carga elétrica por mais tempo, positivamente, tá? Então, isso aqui é para sustentar e dar tempo também do miocárdio voltar, as células, né, do miocárdio retornarem à sua posição inicial para a contração, tá? Então, tudo inicialmente vai depender dessa inervação intrínseca. Aí, somando todos esses gráficos, dá aquele gráficozinho que a gente vê por aí, né? Conheço até um colega, professor, que tem isso aqui tatuado no seu corpo. Nossa. Aqui é a mesma coisa que a gente já tinha visto antes, né? A propagação do impulso elétrico através dos átrios, seguindo do átrio, depois essa propagação segue em direção ao septo interventricular. O septo é uma massa de músculo, né? Uma massa muscular que separa os dois ventrículos. Então, esse impulso elétrico vai até o ápice do coração e depois ele segue em direção às paredes laterais, tá? Então, quer dizer que o coração, na impressão que na verdade, ele contrai primeiro a parte interna para depois ele contrair a parte externa para realmente impulsionar esse sangue. Qual que é a pressão, você sabe? Não entendi, professora. Qual que é a pressão do coração? Qual é a pressão? Qual que é a pressão do coração para poder fluir? Eu sei que você sabe. Eu sei, mas é que quando pergunta... Quando pergunta, dá o branco, né? Mas eu sei. O Fernando tá em cima. Então, essa pressão é aquela pressão que a gente conhece. Você já feriu sua pressão? Você já usou o aparelhinho? Já. Bom dia, Fernando. É a pressão arterial, professora? É aquela pressão que todo mundo fala, a pressão. Então, aquela pressão que a gente usa com, entre aspas, o aparelho de pressão, que o correto é esfigmomanômetro. Então, esse aparelho, ele afere a pressão, mas é a pressão que está saindo do ventrículo. Então, aquele valor que a gente fala 12/8, o correto é 120/80. Né? 120 significa que a força de contração nos ventrículos. 80 milímetros é a pressão de relaxamento dos ventrículos. Então, a pressão é 12/8, né? Que todo mundo fala, né? 120/80. Sim.
esse valor, assim, essa pressão, então, como eu falei, né? Todo mundo conhece, mas quando liga a pergunta, às vezes, né? Eu fico, opa, será que eu sei, né? Dá branco. Fernando, se você quiser fazer as perguntas durante a aula, fique à vontade, tá bom? Bom dia, professora. Tá bom, Bom pode dia. deixar, tá? Estou acompanhando aí. Demorei, mas cheguei. Vamos lá. Eu estava preocupado, o pessoal estava demorando para entrar. Então, vamos lá. Bom, então aqui, esse circuito que a gente está vendo aqui, né? Então, é o momento em que precisa, na verdade, a gente, de maneira didática, precisa de um começo e de um fim, né? Mas isso aqui não tem começo nem fim, tá? É um fluxo contínuo. Uhum. Então, aqui é o momento em que o sangue entra nos átrios, né? O sangue está entrando nos átrios, tá vermelhinho aqui. Então, quando os átrios se enchem de sangue, ele vai se contrair, né? Então, aqui, quando ele contrai, é a sístole atrial. Aí abrem-se essas válvulas e o sangue segue em direção aos ventrículos. Quando o sangue está aqui dentro, ele fecha essas válvulas, a pressão começa a aumentar muito, porque o músculo, essa parte do coração começa a contrair, né? Lembrando que a contração começa da parte central até o ápice para a periferia, tá? Aí o sangue começa a fluir em direção a esses dois vasos aqui, tá? Que esse aqui é o tronco pulmonar e aqui é a aorta, né? Então, aí o ventrículo contrai, que é a sístole ventricular, e aí depois que esse sangue é ejetado, ele segue em direção ao pulmão ou ao corpo, né? Dependendo do vaso aqui, o tronco pulmonar vai levar o sangue para os pulmões e a aorta vai levar o sangue para todo o corpo, tá? Então, na verdade, essa figura ela representa principalmente as fases, tá? Então, quando a gente fala de contração e relaxamento do coração, então a gente tem a sístole e a diástole. Só que a gente tem a sístole atrial, e depois que é só esse trechinho aqui do ciclo, e o restante é a diástole atrial, que é a fase de relaxamento. Percebam que a fase de sístole é mais rápida, né? Que é a fase de diástole. E depois aqui a gente tem a sístole ventricular e depois a diástole ventricular, tá? Então, quando se fala de sístole e diástole, tem que se referir a qual parte do coração, né? Estou me referindo ao átrio ou ao ventrículo, né? Porque existem comportamentos diferentes, tá? É que eu sempre falo, né? Principalmente dentro da anatomia, todas as estruturas têm nome e sobrenome, que nem a gente, né? A gente tem nome e sobrenome, tá? Então, e às vezes tem nome do meio, segundo, terceiro, quarto, quinto nome do meio, né? Então, as estruturas também têm essa configuração, tá? Então, ficar falando que é sístole, só sístole, diástole fica muito amplo. Aqui é só para entender um pouquinho que aquele batimento cardíaco, ele é registrado através de um exame chamado eletrocardiograma, né? Esse eletrocardiograma, ele vai registrar as ondas de propagação do impulso elétrico pelo coração, tá? E aí ele vai registrando. Que nem você vai na UTI, né? Na UTI, a gente vê aqueles filmes de hospital, tem um aparelhinho lá que fica apitando pi, 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 na hora que parou o pi já era, né? Tá? Então, é esse registro. Então, os primeiros registros, ele foi, né, criado pelo Einthoven, né? Então, ele sugeriu o triângulo de Einthoven, tá? Então, por isso que a gente tem aqui um ponto onde é negativo, outro ponto onde é positivo, onde o outro ponto é neutro, né? Então, ficou um triângulo aqui. Então, isso é a base, tá? Mas vocês já fizeram um eletrocardiograma? Aí, quando vocês fazem um eletrocardiograma, eles te colocam vários eletrodos distribuídos em vários pontos, tá? E esses pontos... Opa, deixa eu só abaixar aqui.
esses pontos estão relacionados com essa configuração aqui, porque, então, um eletrodo detecta o nó sinoatrial, outro nó atrioventricular, um detecta a válvula, o funcionamento da válvula, outro detecta o funcionamento da outra válvula, né? Nós temos 4, então um em cada ponto. Um outro eletrodo detecta o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, outro ventrículo direito, e assim vai. Então, quanto mais eletrodos, maior a área de detecção de poder detectar as alterações cardíacas, tá? Não configurando um ponto só, tá bom? O médico consegue detectar e um bom bom educador físico, né? Um bom profissional da educação física que vai para a fisiologia do esporte, ele vai entender disso também. Tá? Então, tipo assim, porque às vezes, faz uns 20 anos, né, que eu dou aula de anatomia, de fisiologia nem tanto. Mas sempre perguntar, por que eu preciso saber disso? Né? Por que eu preciso saber disso? Gente, assim, a proposta é que quanto mais informações, mais conhecimento vocês tenham, melhor profissional vocês serão, né? Porque você vê, por exemplo, agora, né, que a gente está vivendo esse momento do Covid, né, que tá todo mundo nesse distanciamento social. Tem um cara lá, esqueci, agora até me fugiu o nome, aquele cara que é um divulgador científico, que ele até fez uma entrevista no Roda Viva esses dias atrás, né? Então, tipo assim, as pessoas estão procurando ele para ter mais informações sobre o vírus, né? Então, quanto mais informações vocês tiverem, melhor né? Não tô falando que vocês estão questionando isso, né? Mas assim, aqui me surgiu agora nesse momento. Deixa eu só mudar aqui a configuração. Eu não sei o que eu fiz aqui que eu consegui. Aqui. Deixa eu baixar aqui. Eu gosto de ver todo mundo, né? Mas aí eu não consigo ver todo mundo, não consigo ver direito os slides aqui. Bom, então nós temos o eletrocardiograma, ele vai detectar esta onda, tá? É uma onda normal. E essa onda aqui, ela tem vários registros, tá? Nesse registro aqui, ela tem vários pontos onde onde é detectado o momento de contração e relaxamento cardíaco, ou sístole e diástole de cada parte do coração, tá? Então, essa pequena onda inicial aqui é a fase de despolarização atrial, né? Significa que é a fase onde o coração, o átrio está se contraindo, tá? Então, a fase de contração atrial. Aí, essa onda vai se propagando, né? A gente tem que lembrar lá da inervação intrínseca, ele vai se propagando, e aí vem a contração ventricular, ou a sístole ventricular. Quando ele forma a sístole ventricular, ele forma esse complexo que é RS, tá? Então, é a despolarização dos ventrículos. Aí ele vai se propagando, né? Esse impulso elétrico vai se propagando pelo ventrículo e forma uma outra onda. Lembrando que essa fase de despolarização, ela é um pouco mais demorada. Por que ela é um pouco mais demorada? Porque tem aquela fase de platô, né? A fase de platô sendo que é a fase onde está entrando cálcio e ele sustenta a contração muscular, tá? Então, tem um período aqui. E aí vem uma onda menor aqui, que é a onda T, né? Então, essa onda T é a fase de repolarização ventricular, ou seja, a fase de relaxamento ou diástole ventricular. Então, sístole atrial, lembra daquele círculo que a gente viu lá atrás? Sístole atrial, sístole ventricular e diástole ventricular, tá? O que ficou faltando aqui é a diástole atrial, mas a diástole atrial, ela é tão
o sinal elétrico é tão baixo e ela vai acontecer ao mesmo tempo que a sístole ventricular, que a sístole ventricular acaba ocultando aqui a diástole ventricular, tá? Mas ele é registrado e quem estuda lá o ramo da cardiologia, ele consegue detectar aqui o que está acontecendo aqui, tá bom? Sim. E lembrando que esse tempo aqui, ele vai levar 0,8 segundos, tá? Então, cada ciclo, né, equivale a 0,8 segundos. Qual que é a pressão? Qual que é a frequência cardíaca de vocês? Vamos ver como é que tá. Vixe. Em repouso? É. A minha repouso acho que fica por volta de 86. Uma coisa assim, professor, às vezes eu vejo. Até 95, mais ou menos. Tá alto. Tá alta. Tá Então, mas alto. eu acho É. que é pela frequência de atividade física que eu faço, né? Aí ele fica Eu já fui aumentado. atrás. Isso, eu já fui saber já, eu já fui atrás uma vez. É. Porque uma vez eu E estava numa aí? maratona, professora, É. e minha frequência na maratona chegou a 220. Nossa! E aí eu fui saber por que que era. Às vezes Sim. é por condicionamento de treino, eu fui saber, né? Mas o meu caso era porque eu treinava 2 vezes no dia. Então a minha frequência era bem alta. Hoje eu tô conseguindo ainda lidar com isso melhor. Às vezes em prova aí fica 160, em atividade bem correndo assim. Então eu tô Sim. conseguindo manter uma média melhor, né? Você treina quantas horas por dia? Depende, ó, por exemplo, de terça e quinta, às vezes eu treino 2 horas e meia direto. É bastante. Fora os finais de semana, que os finais de semana são maiores, né? Aí eu acho que o corpo ele sempre está, né? O Tá metabolismo está acelerado? É, mas tá acelerado. alto. Tá alto. Tá alto, né? Mas assim, o cardiologista, ele pediu todos os exames e deu tudo normal. Sim, eu faço todo agora mês de junho, julho, eu faço uma bateria de exames, né? E sempre tá normal. Sempre tá normal. E nunca alegou nada não, assim, diferente. Ah, que bom, que bom. Maiara, qual que é a sua frequência cardíaca? Doutora, não sei. Faz tempo que eu não vejo. Ah, mas isso a gente pode fazer a qualquer momento. A gente pode fazer até agora durante Uhum. essa aula, essa live. Que a gente Sim, já vai fazer, tá bom? tá bom. Esse gráfico, ele assusta um pouquinho na hora que a gente olha para ele e fala, meu Deus, né? O que que ele tá querendo dizer aqui, tá? Aqui, essa imagem, essa parte de baixo da figura, ela mostra exatamente aquilo que a gente já viu antes, tá? Que é a fase de enchimento e esvaziamento dos átrios e ventrículos, tá? Então, aqui é o enchimento, aí a fase de contração, a contração isovolumétrica, a fase de ejeção, né? O sangue está saindo pelo tronco pulmonar e pela aorta. O relaxamento isovolumétrico e enchimento ventricular, tá? Então, aqui tá representado todas essas fases de enchimento e relaxamento. Quando fala de isovolumétrico, contração isovolumétrica ou relaxamento isovolumétrico, independente se é a fase de sístole ou diástole, né? Isso quer dizer que o volume de sangue que está lá dentro do coração, ele não se altera. Tá? Então, o que está sendo alterado é a pressão dentro do coração, formado pela contração ou relaxamento, tá? Não tem nada a ver com o volume de sangue, mas sim com a força de contração do coração. Então, essa etapa de enchimento ventricular, e aqui a sístole e o início da diástole, tá? Então, tudo isso aqui é registrado naquele gráfico que a gente acabou de olhar agora, tá? Então, a sístole atrial, a sístole ventricular e a diástole ventricular, né? Que é a onda que a gente acabou de ver aqui, tá? Logo abaixo desse registro do eletrocardiograma, nós temos os ruídos cardíacos, né? Que é o tum-tum, tum-tum, né? Então, que é o tum-tum, tum-tum, na verdade, nós temos 4 válvulas cardíacas e elas abrem e fecham de maneira alternada, tá? Então, inicialmente, primeiro tum,
são as válvulas atrioventriculares que se fecham, que são essas daqui, ó. Tá? Então, essas duas se fecham, as válvulas atrioventriculares. O segundo TUM, segundo ruído, é quando essas válvulas se fecham, as válvulas do tronco pulmonar e da aorta. E essas válvulas, elas abrem e fecham, não é porque tem um mecanismo, tipo assim, você abre e fecha agora. Não, isso aqui, essas abertura e fechamento da válvula, elas simplesmente se dão pelo movimento do fluxo do sangue, tá? Então, o movimento do fluxo do sangue faz com que elas se abram e se fecham. E se fecham. Fechem, tá? E esse gráfico abaixo aqui, né? Então, aqui, essa parte da figura mostrando quando essas válvulas se abrem e se fecham. E aqui mostrando o volume de sangue que circula pelo coração, tá? Então, existe um volume de sangue de circulação, que é o volume de 130, tá? Conforme esse volume vai aumentando, vai aumentando, né? Que a força aqui ele vai aumentando no interior dos átrios, né? Quando ele chega nesse valor aqui, ele entra em sístole, né? Então vem a sístole atrial e aqui o enchimento ventricular, tá? Aliás, aqui é o enchimento ventricular e depois aqui o relaxamento, tá? A diástole, esvaziamento. Só que nesse valor aqui, o que vai acontecer? Apesar desse volume ventricular alcançar o valor de 130, o volume de fluxo é em torno de 60, ou de 60 a 70 ml, tá? Então, fica sempre um volume residual ali para promover a pressão para a circulação do sangue, tá? Não é que vai estar sempre lá, esse volume também ele circula, tá? Mas, assim, sempre vai haver um volume residual lá no coração, mas o volume de circulação é entre torno de 60 a 70. É isso que essa figura quer dizer. Tudo bem? Sim. Aí ficamos até essa parte dos slides. Aí eu vou entrar com a outra parte, tá? Aí agora a gente vai para o mecanismo extrínseco do coração. Então, quer dizer que o coração tem a inervação intrínseca que fica gerando sinais elétricos, tá? Então, o coração não vai parar, vai lá, vai continuar funcionando lá, né? Gerando sinais, a inervação intrínseca vai gerando sinais elétricos para o coração continuar realizando o seu movimento. Só que aqui a gente tem uma inervação que ela é extrínseca, né? Esse mecanismo extrínseco, ela é de extrema importância porque ela vai regular a frequência cardíaca, a pressão arterial, tá? Então, ela vai envolve outros elementos, tá? Esse mecanismo extrínseco, a base dele é aquele mecanismo de feedback. Lembra o primeiro dia de aula? O mecanismo de feedback tem os componentes, tá? Então, isso vai se repetir. Sendo que nesse mecanismo de feedback, as informações para que o coração aumente a sua frequência cardíaca ou diminua a sua frequência cardíaca vai depender das entradas, vai depender do estímulo, tá? Então, aqui a gente tem vários fatores que alteram esse estímulo. Existem vários fatores de estímulo, tá? Então, quais são esses fatores de estímulo? A gente pode ter, por exemplo, estímulos provenientes do próprio sistema nervoso central, ou seja, quando eu falo do próprio sistema nervoso central, o que está acontecendo aqui, tá? Pensamento, emoções, né? Então, ele pode alterar a frequência cardíaca, né? Se você apresenta um estado de ansiedade, qual é o comportamento que você vai apresentar? Quando eu falo de comportamento, qual que é o comportamento físico? O que o corpo apresenta na hora que a pessoa está num estado de ansiedade?
Vocês podem me dizer? O que o corpo apresenta quando ele está num estado de ansiedade? É. Já teve um Assim, estado de essa. ansiedade, já não teve? Por exemplo, você vai para uma maratona. Já, Você tá numa já. maratona, dá aquela sensação de ansiedade, não dá? Nervosismo, né? As mãos começam a tremer, às vezes começa a ficar gelado, né? Então, aí nesse momento, olha só, algo que tá, algo que aconteceu no pensamento, né? Uhum. Porque você poderia não estar ansioso, né? Você poderia estar numa Sim. sensação mais tranquila. Mas naquele momento, você gera através de uma emoção, alterou todo o comportamento físico, ou alterou a Aham. atividade visceral, certo? Aumenta a frequência cardíaca, Sim. como você falou, começa um tremor, o sistema digestório, tem gente que na situação de ansiedade fala assim, eu tenho um negócio que sinto um negócio no estômago, né? Isso, verdade. Então, assim, Uhum. por que a gente tem essas sensações, né? Porque a mesma área que está regulando a emoção, que é o sistema límbico, ela também controla a atividade das vísceras, ela controla a atividade, por exemplo, do coração. Então, vai aumentar Uhum. realmente, aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória e assim vai, tá? Então, quer dizer que o próprio pensamento, ele pode gerar. Mas aí, se você está feliz, e aí? Também, acho que aumenta também, né? Hum. Também, não é? Quando a gente está num estado Também. de tranquilidade, de felicidade, de alegria, não dá uma alteração no comportamento físico do corpo, Sim, né? também. Dá, Uhum. porque tá tudo interligado, tá? Então, isso são formas de estímulo para alterar a frequência cardíaca. Outras formas, através dos próprios receptores. Quando eu falo de próprios receptores, é assim, quais são. Isso eu vou repetir sempre, não vou cansar de repetir, tá? Quando a gente entra em sistema, quando a gente fala de sistema nervoso, quais são as vias, quais são as sensibilidades que a gente tem, né? Quais são as sensibilidades que a gente tem? A gente tem as sensibilidades especiais e as sensibilidades gerais. As sensibilidades especiais é aquela que fica na cabeça. O que é especial? Visão, audição, olfato, gustação. Aham. Quanto foi? 1, Uhum. 2, 3, 4. Aí faltou aí o equilíbrio. O equilíbrio tá aqui, Uhum. junto da audição, tá? Que nem criança, né? Quando você começa a rodar, não dá uma tonturinha? Né? Então, assim, por quê? Porque é um aparelho aqui que é chamado o labirinto, que está relacionado com o Uhum. equilíbrio, Uhum. tá? Aí a gente tem as sensibilidades que são gerais. Significa que a gente percebe isso em todo o corpo. O que a gente percebe em todo o corpo? Dor, tato, pressão, temperatura, prurido é coceira, Uhum. e propriocepção, tá? Então, isso são sensibilidades gerais. Eu uso aparelho. Não, vamos colocar numa outra situação, por exemplo. Se tem um alimento entre os dentes, vocês percebem? Sim, Sim. você Por quê? percebe? Por quê? Porque o alimento fica retido entre os dentes, gera uma pressão entre os dentes e a gente percebe essa alteração de posição do dente. A Uhum. posição do dente, assim, é mínima, mas a gente percebe. A mesma coisa com o corpo. Mas você não tá vendo, às vezes você não tá vendo o resíduo de alimento lá, né? Tá dentro da boca, tá num lugar lá que você nem consegue enxergar, tá? E a mesma coisa vai acontecer com o nosso corpo. A gente não precisa estar olhando diretamente as partes do corpo para saber que posição que tá, Uhum. né? Então, assim, como que tá, sem olhar pro pé, né? Você sabe qual é a posição do teu pé agora? Sim. Sabe, né? Uhum. Então, quem tá detectando isso são os próprios receptores.
Então, olha só. Então, o que esses proprioceptores estão distribuídos pelo corpo e eles vão monitorar esses movimentos das articulações. Estão distribuídas pelo corpo. Tá? Então, significa o quê? Que se eu aumento a quantidade de movimento, então significa que os músculos estão em maior movimento, precisam de uma demanda maior de oxigênio. Certo? Se aumenta a maior, se precisa de uma demanda maior de oxigênio, precisa aumentar a frequência cardíaca. Se aumenta a frequência cardíaca, precisa aumentar a frequência respiratória. Tá? Então, olha só. E aí, se aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência sanguínea também? Vai aumentar. Também? Isso, é toda uma cadeia. Uhum. Tá? Então, os próprios receptores, a gente tem aqui sinais, então, vindo, ou melhor dizendo, estímulos provenientes lá dos próprios receptores, que está interligado aqui. Outra forma de detectar, que vai alterar a frequência cardíaca, são os baroreceptores. Tá? O que são baroreceptores? São receptores mecânicos que estão localizados na parede da aorta. Na parede da aorta e na carótida, tá? Carótida é o vaso que percorre aqui no pescoço, que leva sangue, né, para cabeça e pescoço. Tá? Então, os baroreceptores são receptores mecânicos, então eles ficam lá, né? Então, se você está em repouso, qual que é a pressão? A pressão é um pouco mais baixa, mas se você começa a se movimentar muito, como é que fica essa pressão? Ela é alterada, né? Porque significa que o coração está batendo mais, com maior frequência, aí o movimento da parede da aorta, consequentemente, vai percebendo esse movimento, tá? Aí a gente tem aqui os quimiorreceptores. Os quimiorreceptores são receptores, né, já está dizendo aqui, para substâncias químicas, né? Então, eles detectam presença de hidrogênio, dióxido de carbono e oxigênio, né? Então, se o sangue começa a aumentar muito a acidez, significa que tem muito hidrogênio no sangue, ele vai lá, precisa aumentar a frequência respiratória, frequência cardíaca, para aumentar a circulação, para diminuir essa acidez. Tá? Então, tem várias formas de detectar, de estímulos que alteram a frequência. Aí, esses sinais chegam até uma área, que é chamado de centro cardiovascular ou centro cardiorrespiratório, tá? Porque não tem como dissociar os dois sistemas. Então, o sistema, os pulmões, coração e vasos sanguíneos trabalhando juntos, tá? Então, é o centro cardiorrespiratório, cardiovascular, e eles vão controlar essa frequência através de duas vias, tá? Então, que é a via simpática e parasimpática. Então, a simpática e parasimpático são divisões, uma parte do sistema nervoso que eu vou chamar de sistema nervoso autônomo, tá? Então, normalmente, o parasimpático, ele vai promover bradicardia, aliás, o parasimpático, ele gera bradicardia e o simpático, taquicardia, tá? Então, ele é taquicardia ou aumento da frequência cardíaca. Tá? E o parasimpático, bradicardia, ou diminuição da frequência dos batimentos cardíacos. E como está relacionado com a parte vascular, ele também. Daqui a pouco vai acabar, tem 10 minutinhos. A gente tem aqui ele também vai controlar os vasos sanguíneos, promovendo vasoconstrição ou vasodilatação. Tá? Porque a parede das artérias, elas são, dos vasos, né, do geral, eles contêm fibras musculares. Aí aqui é a mesma coisa, tá? Então, aqui só para mostrar a imagenzinha desse mecanismo reflexo, olha aqui os baroreceptores no arco da aorta, tá? E aqui no seio carotídeo, né? O seio carotídeo aqui, a gente tem a aorta tem alguns ramos, então é a aorta que leva o sangue para o corpo todo, tá? Então existe um vaso aqui que é chamada de carótida comum e depois ela se bifurca em carótida externa e interna. Né? Minto, aqui é o tronco braquicefálico. Aqui é
aqui a subclávia e a artéria carótida. Então, na base da carótida existe o seio carotídeo, né? Nesse seio carotídeo estão lá os receptores sensoriais, mecanorreceptores, né? Lembrando que está dependendo do movimento aqui da parede, sendo exercido pelo coração. Esses impulsos vão até o centro cardiovascular e eles encaminham uma resposta aqui pelo sistema nervoso autônomo. Então, o que é a pressão arterial? Pressão arterial é aquela pressão que está sendo exercida pela parede do vaso, tá? Então, é a pressão que saiu do coração, do sangue que saiu do coração. Qual que era o valor? Maiara? Oi? Qual que é o valor? Valor médio, né? Qual que é o valor médio? 120 por 80. Tá bom? Bom, aí aqui a gente tem essa figura que ela mostra o sistema, que o sangue flui dentro de condutos, então é um sistema fechado, tá? O sangue vai fluir dentro de um sistema fechado, não existe perda aqui de sangue. Se houver perda é porque houve lesão aqui da parede do vaso, tá? Então, aqui a parede dos vasos tem diferentes configurações e isso vai ficar como tema para a próxima aula, tá? Nem vou entrar muito aqui porque na próxima aula eu vou falar sobre a parede dos vasos. Então, o que é a pressão arterial? É a pressão que é exercida pelo sangue contra a parede das artérias. Então, é uma pressão mecânica mesmo, devido à contração dos ventrículos, tá? Quem detecta isso é um aparelho, a gente usa lá o esfigmomanômetro, vulgo aparelho de pressão, né? É o esfigmomanômetro. O esfigmomanômetro tem essa parte aqui, onde vai ser colocado no braço, tem uma bombinha, né, com uma válvula e um barômetro, tá? Então, esse barômetro, ele é aquele reloginho que vai mostrar a pressão, tá? E sempre acompanhado de um estetoscópio, né? Porque tem gente que não consegue ver, porque assim, a gente consegue ver a pressão por esse reloginho, pelo movimento do ponteiro, né? Mas para tirar a dúvida mesmo, utiliza lá o estetoscópio, porque a gente vai conseguir detectar o som dos ruídos cardíacos, né? Então, quando tiver o som do ruído cardíaco, que na verdade é o tum-tum do coração, né? Aqueles movimentos das válvulas, o movimento das válvulas, a gente vai saber qual que é a pressão, a 120 por, aqui tá faltando, né? 80, tá? Vocês sabem mexer no esfigmomanômetro? Você nunca mexi, pra falar a verdade, hein? Também Não? Nunca manuseei assim, não. Se a gente conseguir voltar às aulas, vamos ver se a gente faz uma prática. Se não, eu vou ver se a gente consegue um aparelho para a gente fazer, aprender pelo menos o básico, né, dessa aferição. Legal. Tá? Aí não é tirar, né, é aferir. Né? Tirar a pressão, tá tirando a pressão da pessoa. Então, a pressão sistólica máxima é de 120 milímetros de mercúrio e a diástole ventricular é de 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão diastólica. Tá? Então, essa pressão arterial ela é proveniente da onde? Do coração. Né? Então, o coração contrai e ele tem a sístole e a diástole, ele faz um movimento de sístole e diástole e essa contração e relaxamento do ventrículo, ela é propagada pelas artérias, né? Então, as artérias, elas são elásticas, tá? Então, nem todas, tá? Mas algumas artérias, elas são elásticas e elas precisam ser elásticas para acompanhar esse movimento cardíaco, né? Porque aí tem um movimento de expansão e depois retorna, né? É um movimento elástico mesmo. Além da vasodilatação e vasoconstrição. Então, são dois movimentos importantes aí.
tá aqui, olha lá o que o aparelho faz, né? Então, quando você vai lá, chega até a doer, né? Quando você aumenta muito aqui a pressão, você oclui temporariamente a passagem do sangue, tá? Então, por isso que a mão pode ficar roxa, né? Porque você fechou aqui né, a artéria, a passagem da artéria braquial, no caso. E aí, conforme você vai liberando o ar dessa parte do manguito, você vai fazendo com que o sangue retorne ao fluxo normal, tá? Assim, gente, aonde que nós normalmente verificamos, fazemos essa aferição? Normalmente é no braço. Normalmente é no braço, tá? Mas assim, às vezes o braço é impossível de usar. E aí, onde que vocês vão poder usar? Se a pessoa não tem, sei lá, tá com uma lesão no braço, dos dois braços, aí você não consegue aferir a pressão pelo braço. Onde que você vai conseguir tirar? Vai tirar ou não? Tirar não, aferir ou não? Sim, tem outros lugares que pode? Tem outro lugar. Assim, hoje tem muitos aparelhos digitais, né? Você vai lá, coloca no dedo e você consegue fazer essa aferição. No entanto, os aparelhos digitais não são tão confiáveis como esse esfigmomanômetro, tá? Esse daqui, eles são muito mais confiáveis. E aí, se você não consegue verificar pelo braço, você pode pôr na perna da pessoa, tá? Então, a perna seria uma outra alternativa para você verificar, tá? Mas, usualmente, é o braço. Em raras exceções, tá? Você vai usar a perna para ferir. Ok. Mas assim, que é aquela coisa, né? Puxa, mas aí eu não posso verificar, né? Às vezes até ocorre uma situação como essa. Aí você vai lá e vai na perna. Pulso, pulsação, então é aquele movimento, né? De expansão e relaxamento. Expansão e retração, na verdade, tá? Expansão e retração elástica nas artérias, que é promovido pelo movimento do próprio coração, que é propagado pelas artérias, e o local onde a gente vai verificar é pela artéria radial, tá? Vocês podem verificar aí a artéria radial. Vamos ver se estão sabendo. Vocês mostram aí pra mim. Maiara, eu não consigo te ver, eu não vou saber se você tá olhando aí. Mas eu consegui no pulso. Tá, então, só que é o seguinte. Isso, só que é o seguinte. Vocês vão fazer assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui o polegar, certo? Vocês vão... Depois vocês vão apoiar aí, porque daqui a pouco vai acabar o tempo e eu vou demorar um pouquinho para voltar. Tá? Demorar um pouquinho assim, tipo uns 3 minutos, tá bom? Ok. Verifiquem aqui e depois aqui, ó. Tá? Então, aqui e aqui. E me digam como que é essa pulsação. Ok. Tá? Então, como que a gente vê essa pulsação, né? É aquilo que realmente a gente faz no nosso dia a dia, né?